Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do nosso Power Ranking da NBA. Vamos aqui atualizar o nosso top 30 da temporada. A última atualização foi no dia 11, né? Há basicamente 3 semanas atrás. Então, acho que é um bom momento. Chegou a hora de realizar algumas mudanças. O ano tá acabando, né? Então já vamos fechar o ano com mais uma edição do nosso Power Ranking, tá? Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Lembrando que o canal Swish TV BR é parceiro da Centauro, usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% na sua compra. Então aproveite, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, tá bom? Vamos lá, tá na tela aqui, né? As nossas prateleiras. Vamos novamente usar o nosso querido Tier Maker para fazer o nosso Power Ranking. Vamos lá, né? Começando com a fileira de baixo, começando com os piores e indo até os melhores. Já vamos começar fazendo uma mudança importante, que é o pior time. Hoje, na minha opinião, o pior time da NBA não é mais o Washington Wizards. O Wizards, né, garantiu o posto de pior time nas últimas edições do Power Ranking. Mas nessa edição, quem vai assumir o posto é o Indiana Pacers. Meus amigos, o atual vice-campeão da NBA tá tendo uma temporada dificílima, são apenas 6 vitórias até agora e 27 derrotas. É um time que chegou a 9 jogos sem vencer, 9 derrotas seguidas. Então, acho que, assim, apesar de eu enxergar qualidades nesse time do Pacers, qualidades que eu, por exemplo, não enxergo no time do Wizards, o Wizards está sendo um pouco melhor. Está sendo um pouco melhor nessas últimas semanas. Então, para essa edição, eu vou de Indiana na última posição. Indiana que na última edição ficou em 26º, perde posições e fica na última posição. Indiana que hoje, tá? Segundo o índice de força de basquete da ESPN, seria o principal candidato a ficar com a primeira escolha geral do próximo draft. Claro que não tem como prever isso, porque a loteria, né, não é igual da NFL, né, que a pior campanha automaticamente tem a primeira escolha. Não é assim. Mas segundo esse índice da ESPN, que tem uma taxa de sucesso considerável, hoje Indiana seria o favorito a ficar com a primeira escolha geral. Tá? Inclusive me intriga muito esse time do Pacers ano que vem tendo uma escolha top 3, né? Porque aí você poderia ter um time ano que vem com Siakam, Haliburton, Nesmith, McConnell, enfim, e talvez um AJ Dibanta, talvez um Ken Boozer, o que seria muito interessante, né? Enfim, Indiana, último colocado nessa edição. Na penúltima posição, aí sim, vamos de Washington Wizards, né? Também não vamos colocar o Wizards muito acima, né? Pelo amor de Deus. O Wizards é um dos piores times da NBA ainda. São 7 vitórias e 24 derrotas. É um time que, né, chegou a embalar uma sequenciazinha de vitórias, né? Inclusive foi a primeira vez na temporada que o Wizards engatou vitórias seguidas. Né? É um time que depois de começar 3-20... conseguiu, nos 8 jogos seguintes, vencer 4 e perder só 4. Então, conseguiu aí, né, algumas vitoriazinhas. Conseguiu desempenhos bons nos jogos contra Memphis. Varreu a série contra Memphis, inclusive, na temporada. Trey Johnson é um menino que vem se destacando, novato, voltou bem de lesão. Tá com médias de 14,4 pontos em cerca de 22 minutos por jogo, chutando para 45% para 3, é um menino que vem se destacando ali no time, nessa sequência, né, de bons jogos. Então, é isso. Para mim, o Wizards hoje é o 29º, um pouquinho melhor do que o Indiana Pacers, assim como o Kings é um pouquinho melhor do que o Washington Wizards. Né? O Kings está com 8 vitórias na temporada. É um time que está sofrendo muito com lesões. Zach LaVine e Sabonis estão fora já faz um tempinho. Eles devem
seguir fora por bastante tempo, principalmente o Sabonis, que teve uma lesão no menisco, né? Deve ficar fora por pelo menos mais um mês. O time chegou a vencer alguns joguinhos nesse mês de dezembro, chegou a jogar bem alguns jogos, mas é um time muito ruim, é um time meio disfuncional. E em relação à última edição, eles perdem uma posição, saem de 27º para 28º. Em 27º, ganhando 2 posições em relação à última edição, eu vou com o Pelicasso, né? O Pelicasso que chegou a embalar 5 vitórias seguidas, né? Chegou a embalar uma sequência boa. Agora vive um momento ruim, né? Já são 4 derrotas seguidas. Beleza que foram 4 derrotas seguidas contra times mais fracos. Pegou o Phoenix 2 vezes, pegou o Knicks, né, agora. Então, foram adversários duros. Mas são 4 derrotas seguidas, então não tem como colocar o Pelicans mais tão acima. São 8 vitórias na temporada, 26 derrotas. Uma notícia boa para o Pelicans é a volta do Zion, né? O Zion voltou bem de lesão. Foi titular pela primeira vez desde que voltou de lesão nesse último jogo contra o Knicks e foi bem com 32 pontos. Ele que nos últimos 6 jogos tá com um aproveitamento de 65% nos arremessos, né? Ele tá jogando muito bem desde que voltou de lesão. Talvez, se ele se mantiver minimamente saudável, talvez o Pelicans, daqui 2, 3 semanas, na próxima edição do Power Ranking, esteja mais acima. Hoje fica em 27º, muito por conta das 5 vitórias seguidas que embalou recentemente. Em 26º, eu vou de Charlotte Hornets. Cadê o Hornetão? Aqui, ó. Vou de Charlotte Hornets em 26º, 11 vitórias na temporada, 21 derrotas, né? Chegaram, né, o Hornets conquistou algumas vitórias interessantes nas últimas semanas. A vitória contra o Orlando foi muito boa, né? Vitória por 120-105. Infelizmente, o Hornets não consegue manter o seu elenco saudável. O Brandon Miller voltou muito bem de lesão, só que o Conquinipel machucou, né? O Miles Bridges também machucou. Inclusive, os dois não jogaram contra Milwaukee quando o time foi derrotado. Então, o Hornets sofre muito por conta da questão das lesões, cara. Esse time saudável, com certeza, estaria mais acima no leste. Com certeza, porque é um time que tem talento. Nos jogos que esse time jogou saudável, Hornets foi bem, cara. Foi muito bem. É um time divertido de se assistir. Só que os caras não conseguem ficar saudáveis. É impressionante. Uma notícia interessante, né, pro torcedor de Charlotte é o Tidjane Salão, né? O Tidjane Salão que vem tendo muitas dificuldades para se desenvolver na NBA desde que foi draftado. Ele vem fazendo um trabalho interessante, né? Desde que ele voltou da D-League no começo do mês, ele tá com 9 pontos e 4,8 rebotes de média. Vem se desenvolvendo um pouquinho melhor. Talvez ainda haja esperança para a escolha de 2024. Né? Ele foi acho que pique 16, se não me engano, 16, 18. Enfim. É isso, enfim. 26ª posição para o Charlotte Hornets. 25ª posição, abrindo a segunda prateleira, eu vou de Brooklyn Nets, tá? Brooklyn Nets, baita mês de dezembro, viu? Baita mês de dezembro para Brooklyn. São 10 vitórias na temporada, 20 derrotas. É um time que nesse mês de dezembro, isso é muito louco, teve a melhor defesa da NBA. A melhor defesa da NBA no mês de dezembro foi do Brooklyn Nets, cedendo em média somente 103,5 pontos a cada 100 posses de bola. É um número melhor do que a defesa do OKC, né? E o saldo de pontos do Brooklyn nesse mês só é pior do que o do Celtics. Então, realmente, cara, o Brooklyn tá fazendo um mês de dezembro, um mês de dezembro muito bom. Cam Thomas voltou bem de lesão, inclusive entregando um baita jogo contra a Minnesota. Foram 30 pontos para ele contra a Minnesota, foi muito bem. Michael Porter Jr., Nick Claxton, Noah Clowney, né, vem fazendo um trabalho muito bom, né, o trio junto vem rendendo muito bem. Jordi Fernandes fazendo um trabalho excepcional, é um puta técnico, o Jordi, sou muito fã. E Brooklyn, cara, muito bem, por isso sai de 28º, né, que foi onde ficou na última edição, para 25º nessa edição. 24º eu vou de Dallas Mavericks, tá? Dallas Mavericks com 12 vitórias e 22 derrotas. Dallas que tá aí
na missão de arrumar uma troca pelo Anthony Davis. Foi reportado hoje que o Dallas ofereceu o Anthony Davis para o Golden State e já foi reportado por várias fontes que o Hawks tem muito interesse nele. Então, provavelmente, a gente deve ver o AD sendo trocado nas próximas semanas. E dependendo do retorno que Dallas tiver, pode ser que a gente veja um Dallas se fortalecendo, cara. Porque uma troca com o Golden State, por exemplo, poderia render para Dallas um Draymond Green, um Kuminga e escolha de draft. Seria um pacotão. Seria, né, um ótimo jovem que poderia jogar muito bem, né? O Kuminga não é um mau jogador. Ele só não joga no Golden State porque o Steve Kerr tem algum problema com o cara, né? Não sei o que acontece, mas ele é um bom jogador. Tendo mais minutos, tendo mais espaço, eu acho que o Kuminga tem tudo pra deslanchar. E o Draymond Green, apesar das questões ofensivas dele nesse ano, cara, é um jogador que traz uma identidade defensiva, uma identidade vencedora muito interessante. Então, eu acho que Dallas pode sim ter um 2026 melhor do que foi esse 2025. Eu tô esperançoso na volta do Curry. Acho que o Curry volta, né? E tomara que ele volte bem. Então, eu ainda não larguei mão desse Dallas. Acho que Dallas ainda pode ser um time competitivo nesse Oeste. Cooper Flag vem fazendo uma temporada incrível, vem engrenando bem, né? O último jogo dele não foi dos melhores, mas ele vem engatando sequências muito boas. Você tem Brandon Williams ali, você tem Max Christie fazendo uma ótima temporada. Inclusive, Max Christie tá com um aproveitamento de 46,6% para 3. Tá? De acordo com a NBA Advanced Stats, o Max Christie tem um aproveitamento de 76,2% em bolas de 3 em catch and shoot. Então é um menino que tá muito bem, rendendo bastante. E é isso, cara. Eu ainda acredito nesse time de Dallas. Vamos ver o que vai vir na troca do AD. E é isso, 24ª posição. Dallas, que na última edição ficou em 19º. 23º, eu vou com o Utah Jazz. Aqui, ó. Utah Jazz em 23º. Utah Jazz aí vivendo uma fase interessante, né, cara? São 12 vitórias na temporada, 20 derrotas. Utah Jazz que numa sequência de dias, né, em back-to-back, venceu Detroit e venceu San Antonio. Né, 2 times de ponta, né, um líder do leste, o outro, né, o vice-líder do oeste, que venceu o atual campeão 3 vezes. Então foi uma baita vitória, foram baitas vitórias de Utah. Keontae George foi protagonista desses jogos, né? Keontae George que inclusive vem fazendo uma temporadaça. O Keontae George, rapaziada, ele é um dos melhores jogadores da temporada em clutch time. O Keontae George, ele tá empatado na 8ª posição em pontos marcados em clutch na temporada, bicho. O moleque tá jogando muita bola, tá sendo muito decisivo. Contra Detroit, meteu o game winner e ele vem acumulando, né, grandes jogadas em momentos chave. Lauri Markkanen fazendo uma grande temporada e o Suf Nurkic se encaixando bem no sistema do Will Hardy. Cara, excelente time Utah Jazz. Fica em 23º, mas a perspectiva para Utah é boa, cara. É bem boa pensando em 2026. 22º, Los Angeles Clippers. Rapaz, Clipão aí tentando ressuscitar na temporada. São 11 vitórias e 21 derrotas. Ainda é uma campanha horrível, mas o Clippers está melhorando. O Clippers engatou a sua 4ª vitória seguida, né? Venceu, na verdade, a 5ª, né? A 5ª vitória seguida, porque venceu o Sacramento ontem, é verdade. São 5 vitórias seguidas, cara. Venceu o Lakers, venceu o Houston, venceu o Blazers, venceu o Pistons e venceu o Kings. E em todas essas vitórias, quem foi o grande nome? Kawhi. Kawhi Leonard vivendo, cara, um dos seus melhores momentos nos últimos anos. Kawhi, nessa sequência, tem médias de 39 pontos, 51,6% de aproveitamento nos arremessos, uma coisa bizarra, 9,8 rebotes, 4 assistências, quase 3 roubos de bola, 1 toque e meio de média. Kawhi tá jogando muito. Meteu 55 contra Detroit, né? Num dos melhores jogos da sua carreira. Foi o career high dele.
Então, bicho, Clippers tá ressuscitando, cara. Ainda acho não, né? Eu tenho certeza que o caminho ainda é longo, né? O Clippers tem uma grande escalada ainda nesse oeste para tentar voltar para a briga por pós-temporada, mas essa reta final de dezembro ela é muito boa, cara. Ela realmente reacendeu as esperanças do pobre torcedor do Clippers que já estava totalmente desacreditado com o time. E o nome dessa. O principal nome que trouxe essa esperança é o robozão, o nosso Aspiration Man, Kawhi Leonard. E para fechar essa segunda prateleira, na 21ª posição, vamos de Atlanta Hawks. Rapaz, Atlanta que chegou a flertar com a liderança do leste, ou pelo menos com o top 3 do leste, hoje luta para se manter na zona de play-in. Essa é a realidade de Atlanta, 15 vitórias e 19 derrotas. É um time que nesse mês de dezembro só ganhou 2 jogos e perdeu 11, né? 2-11 em dezembro. São 7 derrotas seguidas na temporada. Ai, Atlanta, situação difícil, né, cara? Um time que eu gosto do elenco, mas é um time que não consegue engrenar, cara. Não consegue engrenar, uma inconsistência absurda. Tiveram a volta do Trae Young, mas parece que o time piorou com a volta do Trae Young, né? A defesa que vinha sendo um ponto forte, cara, virou um problema, virou o principal calcanhar de Aquiles do time nesse mês de dezembro. Você pega aí as últimas 3 derrotas para Miami, Knicks e Thunder, cara, a Atlanta sofreu 120 pontos em todos esses jogos, né? Pelo menos 120 pontos. É uma defesa que não para ninguém. Não para ninguém, né? A esperança tá na volta do Porzingis. Porzingis deve voltar e com ele em quadra, a defesa de Atlanta melhora, né? Segundo o ESPN Stats and Info, com ele em quadra ao lado de Alexander Walker, Dyson Daniels e Riza Shea, a Atlanta tem um saldo positivo de 9,9 pontos a cada 100 posses. Então, a volta do Porzingis deve ajudar bastante. Mas tem que ver também por quanto tempo ele vai estar disponível. Porque o Porzingis é isso. Ele joga, ajuda, aí ele machuca, fica um mês fora, volta, machuca, fica mais um mês fora. Complicado, né? Existe a perspectiva de a Atlanta conseguir uma troca de impacto envolvendo Riza Shea, Porzingis e Picks. O alvo seria o Anthony Davis. Vamos ver se isso vai se concretizar. Tem também o papo de que o Trae Young pode ser trocado, né? Então vamos ver o que a Atlanta vai fazer nas próximas semanas. Acredito eu que a partir do dia 15 de janeiro a gente já deve ter algumas mudanças sendo feitas no time, porque a partir do dia 15 todos os jogadores da NBA estarão disponíveis para troca. Então vamos ver o que a Atlanta vai fazer, mas algo tem que ser feito, cara. 2-11 em dezembro e 7 derrotas seguidas é um problema. É de fato um problema. Abrindo a terceira prateleira, na 20ª posição, eu vou de Milwaukee Bucks. 14-19 na temporada. Né, o Bucks está tendo aí, né, tá ressuscitando na temporada também, com a volta do Giannis. Giannis voltando muito bem de lesão. Com ele voltando, o Bucks conseguiu vencer jogos seguidos pela primeira vez desde outubro. Desde outubro, o Bucks não conseguia embalar uma sequência de 2 vitórias. Conseguiu com o retorno do Giannis, mas ainda tem muita coisa a ser feita, né? O time está em 11º na conferência, fora da zona de play-in. A sorte de Milwaukee é que, além deles terem o Giannis de volta, eles vão ter um calendário bem acessível a partir de agora, né? Eles pegam aí numa sequência Wizards, Hornets e Kings, né? Uma sequência bem tranquila para Milwaukee. Então pode ser que até o meio de janeiro a situação do Bucks já esteja bem melhor do que está hoje. Mas vamos esperar. Hoje eu coloco em 20º lugar com as 14 vitórias na temporada. Também com 14 vitórias eu coloco o Blazers em 19º. Cadê o Blazers? Aqui, ó. Coloco o Portland Trail Blazers em 19º, 14-19 de campanha. O Blazers é um time que
né, vem sendo bastante inconsistente. Teve um início muito bom ali com o Thiago Splitter, mas de uns jogos pra cá o time vem oscilando. Conquistou, né, uma baita vitória contra Dallas, venceu também Boston, né, com o Caleb Love aparecendo muito bem. Bom jogador Caleb Love, né, calorinho aí, interessante, não draftado, jogando bem. Outro que vem se destacando é o Donovan Clingan, para além de Danny Avdija também, que vem fazendo uma temporada muito boa, inclusive chances reais de ser All-Star. Então, o Blazers é um time que ainda é inconsistente, mas eu vejo qualidade e eu acho que a temporada do Blazers ela tá acima da do Bucks. Não tanto, tá? Não tanto, mas eu acho que o Blazers é mais time, é um pouquinho mais confiável do que o Bucks ainda. Por isso que eu coloco eles em 19º. Em 18º, por falar em consistência, né? Chicago Bulls, né? Esse aqui é uma montanha-russa. Esse é uma montanha-russa, é um time que não consegue engrenar. Na verdade, até consegue engrenar, né? É um time que consegue embalar 3, 4 jogos muito bons, mas aí do nada engata 6 jogos horrorosos, né? Aí é um time que vai pegar um, sei lá, um Wizards da vida, vai perder. Aí vai pegar um Pistons e vai ganhar. Porque o Bulls é isso. O Bulls é um time que é horrível contra time ruim e joga bem contra time bom. Tipo, é muito doido esse Bulls. Agora eles vão ter uma dificuldade muito grande por conta das lesões do Kobe White e do Josh Giddey. Os dois devem ficar fora por um tempo. Então o Bulls vai ter que jogar sem seus 2 principais armadores, sem seus 2 principais playmakers e sem o seu melhor jogador, que é o Josh Giddey. Então, situação complicada. E o Bulls vai ter um calendário duro, cara. O Bulls nos próximos 9 dias joga 6 vezes. Então não vai ter descanso, tá sem 2 dos seus melhores jogadores. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser o recorde do Bulls nesses próximos 5, 6 jogos. Hoje, com 15 e 17 campanha, eu coloco em 18º. Mas, né? Enfim, vamos ver. Em 17º, rapaziada, eu vou de Memphis Grizzlies, tá? Eu vou de Memphis Grizzlies. Acabaram de fazer um jogo muito bom contra a Filadélfia. Quase venceram o Filadélfia. Não conseguiram. Uma notícia muito boa pra Memphis vem sendo o Ja Morant, né? Ja Morant, desde que voltou de lesão, ele vem jogando bem, vem engatando boas partidas, né? Desde que voltou de lesão, ele tem quase 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra, média de quase 7 assistências nesse período. Teve, né, esse jogaço contra a Filadélfia de 40 pontos, melhor jogo dele na temporada. JJJ também vem fazendo jogos muito bons, Cedric Coward vem fazendo jogos muito bons. Então é um time que vem jogando bem, vem performando, são 15 vitórias. Obviamente falta ainda consistência, mas eu consigo ver um 2026 interessante para esse Memphis, tá? Consigo ver um 2026 interessante e para essa edição eu deixo eles em 17º. Em 16º, vou de Kevão da Massa. Cleveland Cavaliers em 16º. Por falar em consistência, né? Que falar sobre o nosso Cavaliers, né, cara? Cavaliers aí com 18-16 de campanha. Um time que, né, engatou com uma sequência de derrota. Conseguiu dar um respiro com a vitória contra San Antonio. Uma vitória absurda, né? Pegou um Spurs em grande fase, vindo de vitórias contra o Oklahoma. E conseguiu vencer. Né? Jarrett Allen jogando pra caralho. Cara, é um time que não dá pra você prever, cara. O Cavs é um time muito, muito inconsistente. É um time muito não confiável. É uma defesa que caiu demais de rendimento em relação ao ano passado. O ataque também caiu muito de rendimento em relação ao ano passado. O Cavs é pior em tudo em relação ao ano passado. Em tudo. Mas é um time que ainda tem muita qualidade, ainda tem um elenco com jogadores capazes de garantir vitórias, como é o caso do Mitchell, como é o caso do Mobley, como é o caso do Garland, como é o caso do próprio Jarrett Allen, que faz uma temporada muito ruim, mas contra San Antonio, por exemplo, ele foi o melhor jogador do time. Então é um time que ainda tem muita qualidade, eu ainda consigo acreditar no Cavs dando a volta por cima na temporada, mas trocas vão ter que acontecer.
Pra mim, Jarrett Allen tem que ser trocado. E se aparecer uma proposta boa, eu trocaria também o Garland, né? Eu trocaria também o Garland. Os únicos intocáveis pra mim tem que ser Mitchell e Mobley. De resto, o Cavs tem que ouvir propostas, porque... Enfim, eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei se o elenco bateu no teto, eu não sei se os jogadores não estão mais na pegada, mas alguma coisa tá acontecendo por lá. Não é normal um time cair tanto de rendimento como o Cavs caiu em relação ao ano passado. E aí, nesse contexto, às vezes, uma troca pode mudar. Pode mudar o rumo da temporada do time. Eu acho que é o que o Cavs deve fazer. Inclusive, né, algumas fontes apontam que o Cavs realmente vai explorar o mercado de Allen e de Garland na trade deadline. Então, 16º Cavaliers. Em 15º, eu vou de Filadélfia, tá? Filadélfia em 15º. Filadélfia, que vinha de 3 derrotas seguidas, conseguiu quebrar a sequência de derrotas contra Memphis num grande jogo do Embiid, do Maxey e do Edgecombe, que inclusive meteu a bola da vitória, bolaça do Edgecombe. Filadélfia é um time que é outro time que também é difícil você confiar pela questão das lesões. É um time que não consegue ficar saudável. O Embiid joga um jogo, fica fora de 5. Uma coisa impressionante. Agora parece que o Sixers vai começar a ficar um pouquinho mais saudável. O Kelly Oubre e o Trendle Watford devem voltar em breve. E aí, com o Embiid se mantendo saudável, Paul George, Maxey, talvez Filadélfia consiga dar uma arrancada nesse mês de janeiro e aí ganhar algumas posições aí na Conferência Leste. Né? O Sixers hoje está meio que no meio, né, da tabela, com 17-14. Mas se a galera ficar saudável, dá para esse time sonhar com coisa maior. Né? Dá para esse time sonhar com, né, com algumas posiçõezinhas acima. Então, eu acho que a perspectiva é interessante para Filadélfia, mas vai depender muito da saúde dos caras. Depende diretamente da saúde dos jogadores. Hoje fica em 15º, Filadélfia, que na última edição ficou em 16º. Em 14º, ganhando 3 posições em relação à última edição, vamos de Golden State. Golden State Warriors com 17-16 de campanha. Golden State voltando a ficar acima dos 50% de aproveitamento. Venceram o Brooklyn Nets num jogo onde o Steve Kerr rodou 13 jogadores. 13 jogadores diferentes do Warriors jogaram contra Brooklyn. E a maioria jogou bem. Né? A maioria jogou bem. Acho que tirando o Quinton Post e o Moses Moody, todos que jogaram contra Brooklyn foram bem. Né? Todos que jogaram foram bem. E era um jogo complicado, fora de casa, vindo de back-to-back, né? Uma derrota dura contra Toronto. E o Warriors foi lá e mostrou força. Stephen Curry jogando muito bem, Jimmy Butler jogando muito bem, o banco vindo bem. E é curioso observar que, mesmo com 13 jogadores jogando, Kuminga não jogou. Né? O Steve Kerr rodou todo mundo, menos o Kuminga. É uma coisa impressionante. O que é prova mais do que clara de que o Warriors realmente vai negociar o Kuminga. Golden State só está esperando bater dia 15, que é quando o Kuminga vai poder ser trocado, para negociar ele. É um jogador que eu vejo tendo um bom mercado. Acho que o Warriors pode ter um retorno interessante por ele. Foi reportado hoje, né, o interesse de Dallas numa troca com o Warriors, muito por conta do próprio Kuminga. Então talvez ele consiga ser envolvido numa troca dessa. Mas, independente de qual troca, é fato que ele vai ser trocado. É fato que ele vai ser negociado. E eu acho que o Warriors não deveria parar por aí. Eu acho que o Warriors deveria explorar o mercado de outros jogadores, talvez até do Draymond Green. Porque esse time precisa de adições, cara. Esse Warriors, cara, é o que eu venho falando. É um Anthony Davis, é um Lauri Markkanen, é um jogador de alto nível que esse time sobe de patamar, porque é um elenco bom, cara. É um elenco bom com o Stephen Curry ainda entregando números de All-Star, entregando temporada incrível. A temporada do Stephen Curry é absurda de boa, né? Então, ainda dá para esse Warriors subir de nível, mas precisa fazer uma troca de impacto. E o Kuminga vai ser peça-chave para essa troca de impacto ser feita. Em 13º, vamos de Miami Heat. Miami Heat aqui em 13º. Miami Heat que na última edição ficou em 11º, perde 2 posições.
São 18 vitórias e 15 derrotas para o Heat na temporada. O Heat que, depois de um começo muito bom, vem passando, né, por um período longo de oscilações. É um time que, né, que há uma semana atrás estava perdendo 8 de 9 jogos e nessa última semana está com 3 vitórias seguidas. Tipo, é um time muito inconsistente também. O ataque voltou a engrenar nos últimos jogos, né, contra Denver, contra Indiana, contra Atlanta. O ataque voltou a produzir bastante, como vinha produzindo no começo da temporada. A questão é ver por quanto tempo vai durar, cara. Esse Heat é outro time que é difícil confiar. É difícil confiar nesse Heat. É outro time que tem potencial de conseguir uma troca boa, né? Um time que tem ativos interessantes. O Tyler Hero é um cara que pode ser envolvido em alguma negociação. Obviamente ele tem que voltar de lesão primeiro, ele segue machucado, problema no dedo do pé. Mas é um jogador que pode render coisa boa. Tem Andrew Wiggins também que pode ser trocado. Tem Jovic que também pode ser trocado, enfim. Miami Heat tem potencial de fazer um barulhinho no mercado. Vamos ver se o Pat Riley vai fazer alguma coisa. Hoje é um time que eu vejo sendo isso aí. Pra mim é um time mid. Hoje o Heat é mid. Fica em 13º com 18-15 de campanha. 12º eu vou colocar uma das minhas maiores decepções da temporada até então, que é o Orlando Magic, né? Eu tinha uma expectativa muito alta para esse time do Magic. Eu achei que o Orlando, nesse ponto da temporada, já estaria, na verdade, já estaria há um tempo, né, no topo da Conferência Leste, brigando ali com o Knicks e tal. Mas a realidade não é essa. É um time que tem 18 vitórias, é um time que só tem 3 vitórias acima dos 50% de campanha, é um time que nesse mês de dezembro não conseguiu embalar nenhuma sequência de vitórias, é um time que desde que o Jalen Suggs se machucou, tem 3-4 de campanha. Isso aconteceu dia 13 de dezembro. Desde o dia 13, Orlando perdeu 4 e só ganhou 3 jogos, né? Então é um time que não consegue engrenar. Tem a lesão do Franz Wagner, que obviamente tem um impacto muito grande. Mas também tem toda a questão de que o Jamal Mosley não vem fazendo um grande trabalho. Paulo Banchero não está fazendo uma boa temporada. Para os padrões Paulo Banchero. Inclusive ele falou recentemente que ele não está se sentindo muito feliz e tal. Então, enfim. A situação por lá não está muito boa. Mas ainda é um time bom, com campanha positiva. Então fica aí também mid. É outro time mid. 12º lugar para Orlando. 11º lugar, Toronto Raptors. Toronto Raptors merece muito respeito. 2 vitórias gigantescas, né, contra a Golden State e contra Caramba, qual que foi? O Orlando Magic, né? Orlando Magic tirando uma desvantagem de 21 pontos. E contra o Golden State fazendo ali uma reta final de quarto período, uma prorrogação absurdas. Scottie Barnes sendo gigante nos 2 jogos, né, contra o Golden State. Triple-double de 23 pontos, 25 rebotes e 10 assistências, jogando demais e jogando improvisado, jogando como pivô, né? E contra o Magic também sendo fantástico, convertendo ali os lances livres decisivos no final do jogo. Então, Toronto Raptors é um time que eu gosto, cara. Eu gosto desse time de Toronto. Não esperava que o Raptors estivesse jogando tão bem como vem jogando, né? Eu não tinha uma expectativa tão boa para esse time do Raptors. Mas eles estão realmente performando muito bem, né? Brandon Ingram, Scottie Barnes, Rajakovic fazendo um grande trabalho. Toronto é outro time que precisa de pouco para ganhar um impulso nessa conferência. Se eles conseguirem um pivô interessante nessa trade deadline, né? Porque eu não gosto do Jakob Poeltl, inclusive eu acho que os planos de Toronto no longo prazo não envolvem o Jakob Poeltl, visto que ele não consegue ficar saudável, tem um contrato horrível e ele tá machucado. Eles acabaram de assinar com o Mobamba, né? Vista a tamanha necessidade que eles têm de um pivô. Então eu acho que o Toronto vai endereçar a posição de pivô nessa trade deadline. Tem ativos para isso. Tem um RJ Barrett ali que pode ser tranquilamente envolvido numa troca. E se eles conseguirem um pivô bom, tipo um Gafford da vida, aí a minha perspectiva para Toronto cresce bastante, tá? Cresce bastante. Hoje eu coloco eles em 11º com as 20 vitórias e com essas últimas 2 vitórias gigantescas que eles conseguiram.
Abrindo o top 10, eu vou de Lakers. Meu amigo, o Lakers perde posições. Lakers que na última edição ficou em 7º. Nessa edição fica em 10º. Né? A gente tá falando de um Lakers que vinha de 3 derrotas seguidas até a vitória contra Sacramento. Aí ontem foram amassados por Detroit. Perderam, né, o 4º jogo dos últimos 5. É um time que assim, segue com os mesmos problemas do começo da temporada, uma defesa horrorosa, um ataque estático, um ataque que sofre com turnovers, que sofre com a falta de espaçamento. É um sistema ofensivo que é totalmente baseado em jogadas de isolation, com Luka, com LeBron e Austin Reeves, e é basicamente isso. É um banco insalubre, é um garrafão que qualquer um pontua lá dentro. Então, cara, é um time com vários problemas, com vários defeitos. Ah, Luiz, mas tá com 20 vitórias. Cara, mas são vitórias totais, são totalmente na conta do talento individual do time. Né? E vamos falar a verdade. Toda vez que o Lakers pegou um time de alto nível, ou sofreu e perdeu, não, ou sofreu e ganhou no final, assim, na bacia das almas, ou foi amassado. Ou foi atropelado, né? Foi assim contra Phoenix, foi assim contra o Thunder, foi assim contra o Pistons agora, foi assim contra Houston no Natal, foi assim contra San Antonio na Copa da NBA. Então, assim, com todo respeito ao Lakers e a torcida, que é uma torcida exigente, meio chatinha também, com todo respeito, mas, cara, não dá. Pra mim, o Lakers hoje não tá na primeira prateleira de times da NBA. Não tá. Mesmo com 20 vitórias, o Lakers não tá. Porque pra estar na primeira prateleira, o time tem que ser competitivo contra os times de primeira prateleira, coisa que o Lakers não é. Não é, tá? Então, pra mim, o Lakers tá abaixo dos outros, fica em 10º, e se não melhorar a parte defensiva, vai perder cada vez mais posições, porque Power Ranking não é só campanha, Power Ranking é performance. E a nível de performance, o Lakers deixa a desejar em relação a alguns times, como, por exemplo, o Phoenix Suns, que, na minha opinião, é mais time, bola jogada, do que o Lakers. Cara, o Phoenix Suns é um time que compete contra todo mundo. Todo mundo. Entendeu? É um time que pode fechar o ano com 5 vitórias seguidas. Né? Se vencer o Cavs no jogo de hoje. Entendeu? Você pega essas 4 vitórias seguidas do Phoenix. Irmão, o Phoenix, nessas 4 vitórias, limitou o adversário a menos de 106 pontos por jogo. Limitou o adversário a menos de 45% de aproveitamento nos arremessos, a menos de 33 para 3 pontos. Forçou 15 turnovers por jogo. O que são números de elite. São números de melhor defesa da NBA. Entendeu? É um puta time, cara, o time do Phoenix Suns. Time organizado, um time aguerrido, um time que tem defesa, que tem um ataque muito bem, né, orquestrado pelo Jordan Watt. Jordan Watt, que é um dos melhores técnicos da temporada. Tem um Devin Booker que não tá fazendo uma temporada brilhante, mas é uma ótima temporada. Dillon Brooks fazendo a melhor temporada da vida. Colin Gillespie aparecendo muito bem, sendo uma peça importantíssima nesse sistema. E ainda tem o Jalen Green para voltar de lesão. Mark Williams fazendo um grande ano. Então, eu gosto muito desse time do Phoenix Suns. Pra mim, é indiscutivelmente mais time do que o Lakers em bola jogada. Não é em nomes. Em nomes, o Lakers é mais time. Mas em bola jogada, pra mim, o Phoenix está em outra prateleira. Não em outra prateleira, né? Eles estão na mesma aqui, mas está em outro nível. E pra mim, é o 9º colocado, podendo sonhar com posições mais altas nas próximas semanas. Em 8º, eu vou de Boston Celtics, tá? Eu vou de Boston Celtics. Na última edição, o Celtics ficou em 10º. Nessa, ganha 2 posições. Vai para 8º com 20-12 de campanha. É um time que vem fazendo uma temporada muito boa, sob comando do Jaylen Brown, que indiscutivelmente é um All-Star nesse ano. Né? Muita gente tinha dúvidas, né, se o Jaylen Brown iria conseguir comandar o ataque do time na ausência do Tatum, se ele ia conseguir manter o time competindo. E ele tá conseguindo, né? Ele vinha de uma sequência de 9 jogos seguidos, marcando pelo menos 30 pontos, quase chegou a 10, né?
Acabou que nesse último jogo ele saiu mais cedo, né? O Mazzulla tirou ele antes do jogo, antes de terminar, e ele não conseguiu marcar 30 pontos. Cara, é um jogadorzaço, é a melhor temporada da carreira do Jaylen Brown, e ele tá tendo uma companhia muito boa ao redor, né? Derrick White fazendo um ótimo ano, Mazzulla fazendo um trabalho excelente, candidataço a Coach of the Year, Joey Mazzulla. Então, é um time que vem competindo e eles vão ter a volta do Tatum em algum momento, né? Já foi reportado pelo próprio Tatum que ele vai voltar nessa temporada. Algumas fontes dizem que em meados de março ele pode já estar jogando. E aí, bichão, pra quem achava que o Celtics ia ser time de tanque, vocês podem acabar... Vocês dormiram achando que o Celtics ia tancar. Vocês podem acordar com o Celtics em mais uma final de conferência. Existe um mundo muito realista onde isso acontece. Existe, tá? Então, oitavo lugar, o Celtics. Em sétimo, eu vou de Minnesota, tá? Minnesota com 21-12 de campanha. É um time que... É um time inconsistente pra caramba, Minnesota, mas é um time que venceu jogos duríssimos, né? Venceu o KC com aquele final de jogo incrível do Anthony Edwards. Quase venceu o Denver no Natal, num dos melhores jogos da temporada. Acabou que no fim não deu, né? O Jokic teve um dos jogos mais inacreditáveis que a gente já viu. Talvez não. Foi a maior performance individual da história da rodada de Natal, né? E mesmo com o Jokic fazendo tudo isso, o Minnesota quase ganhou. O que diz muito sobre a força desse time de Minnesota. É um time muito bom. Anthony Edwards fazendo uma temporada incrível. Incrível o ano do Anthony Edwards. É um time que sofre muito com a falta de um armador de origem qualificado, né? Tipo, Rob Dillingham, Mike Conley, não dá, né? Minnesota precisa buscar um PG bom no mercado. Existe o rumor de Trae Young, não sei se isso vai se concretizar, mas na minha opinião, Minnesota tá a um PG de alto nível de brigar nas cabeças do Oeste, tá? Pra mim, tá a um PG de alto nível. Entendeu? É um Trae Young pra esse Minnesota brigar a vera. Tá? Brigar muito. Hoje eu já acho que Minnesota briga. Mas por não ter um PG top, a criação de jogo de Minnesota de vez em quando fica meio engessada. O ataque fica meio previsível. Então, com um playmaker top ali na posição de armador, Minnesota briga muito, assim, briga forte. Briga forte com Denver, briga forte com Houston, briga forte com o próprio OKC, que, reforço, Minnesota venceu o Oklahoma. Tá? Então, Minnesota é um time que merece respeito, fica em sétimo lugar. E se conseguir adicionar esse PG, Minnesota com certeza vai ganhar algumas posições aqui no Power Ranking. Em sexto lugar, eu vou de Denver, tá? Eu vou de Denver. Denver ficou na primeira prateleira durante todas as edições do Power Ranking até então, mas agora acho que chegou a hora de tirar o Denver do top 5. Na última edição eu coloquei Denver em segundo, mas dali pra cá, Denver oscilou bastante, outros times melhoraram, e Denver agora vai ter que lidar com um problema gigantesco que é a lesão do Jokic. O Jokic sofreu uma hiperextensão no último jogo contra Miami. A expectativa inicial é que ele fique fora por 4 semanas, o que daria basicamente 16, 17 jogos de ausência, o que é muita coisa, né? Ainda mais para um time que já tá sem Aaron Gordon, que já tá sem Christian Brown, que já tá sem Cam Johnson. Então, cara, esses próximos jogos de Denver vão ser bem difíceis. Existe a expectativa do Aaron Gordon voltar nas próximas semanas. Pode ser que ele volte, né, em breve. Mas a ausência do Jokic vai ser muito sentida. Vai ser muito sentida. A gente... Cara, assim, eu não me lembro da última vez. E eu nem me lembro se houve alguma vez que Denver ficou tanto tempo sem o Jokic, cara. Porque o Jokic, ele não machuca, né? Ele não lesiona. Então vai ser um período complicado. O Jamal Murray vai ter que elevar o nível. E eu acho que ele vai. A temporada do Jamal Murray é muito boa, então eu confio que ele vai elevar o nível dele nesse ataque. Mas não é só ele, né, cara? O resto do time vai ter que ajudar e com esse tanto de lesão fica difícil, né?
Você vai cobrar de quem? Do Peyton Watson? Vai depender de Ziquinage, de Valanciunas? Difícil, né? São jogadores bons, tirando o Ziquinage é horroroso. Mas Peyton Watson, Valanciunas, Tim Hardaway são bons jogadores, mas é difícil você compensar, né, o impacto de um Nikola Jokic. Então, tô bem preocupado com essas 4 semanas de Denver. Um time que deve se beneficiar bastante disso é Minnesota, né? Minnesota, que tá nessa disputa ali com Denver na tabela, talvez Minnesota consiga finalmente superar Denver por conta dessas 4 semanas sem o Jokic, mas... Enfim, vamos ver o que vai ser de Denver. Hoje, pra mim, fica fora do top 5. Eu deixo aqui em 6º lugar, tá bom? Abrindo o top 5, na 5ª colocação, eu vou de Houston Rockets, tá? Eu vou de Houston Rockets aqui em 5º lugar. Houston, na última edição, ficou em 4º, perde uma posição, mas é um time que vive um momento bom, são 3 vitórias seguidas, né? Kevin Durant jogando muito bem nessa sequência. Houston conseguiu algumas vitórias bem impactantes, venceu Denver, venceu Lakers no Natal. Então é um time que tá engrenando. Assim como o próprio Minnesota, é um time que ainda sofre na posição de armador, muito por conta do Udoka também, que não aceitou ainda que o Rich Shepard precisa ser titular desse time. Ele segue insistindo no Aman Thompson como PG, onde ele claramente não se sente à vontade. O Aman Thompson, ele tá fazendo uma temporada boa, tá? Muito boa. Ele é um ótimo jogador, só que ele não é PG, gente. Ele não é playmaker, ele não é armador. E o Ime Udoka fica insistindo. Cara, porra, caralho. Mas enfim, independente das burrices e das teimosias do Udoka, Houston é um ótimo time, 20 vitórias na temporada, Kevin Durant jogando pra caralho, Şangün jogando pra caralho. Şangün tem que ir pro All-Star, não tem que ter dúvida em relação a isso. E é isso, né? 3 vitórias seguidas, né? Mas é importante lembrar que antes das 3 vitórias seguidas, Houston havia perdido 5 de 7 jogos. Então é um time que ainda também não tá 100% encaixado ainda, tá? Tem muito trabalho a ser feito ainda e fica em 5º lugar nessa edição. Na 4ª colocação, eu vou com o campeão da Copa da NBA, New York Knicks. Meu amigo, o Nicão aí, 23-9 de campanha. Na última edição do Power Ranking ficaram em 5º. É um time que eu gosto muito. É um time que encostou de vez no Detroit Pistons, né? Tá colado ali no Detroit Pistons. O Mike Brown vem fazendo um trabalho muito bom com esse elenco, vem tirando muito desse elenco. Né? Jogadores como Tyler Kolek, como Mohamed Diawara, são jogadores que têm crescido muito com o Mike Brown. Ele tá fazendo esses caras renderem. Tyler Kolek, inclusive, foi protagonista no jogo de Natal. Foi protagonista, né? Então, é um time muito bom. Jalen Brunson jogando num nível absurdo. Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns, enfim. Anunoby, Michael Bridges. É um timaço. E estão sem o Josh Hart, né, que vem fazendo muita falta. Mas mesmo sem Josh Hart, que é um leão, né, o coração desse time, o Knicks tem conseguindo, né, vai conseguindo acumular boas vitórias. São 23 vitórias na temporada, colado no Detroit Pistons e fica aqui em 4º lugar. Em 3º lugar, exatamente ele, Detroit Pistons, tá? Para mim, Pistons fica em 3º, 25-8 de campanha. É um time que vem tendo alguns problemas enfrentando times do Oeste, né? Teve a derrota pro Clippers, teve aquele jogo apertado contra o Utah, mas ontem conseguiu, né, ir à forra, passou por cima do Lakers ali, né, jogando fora de casa. Detroit que jogou pouco em casa até agora, né, cara? Detroit juntamente de Houston foram os times que menos jogaram em casa na temporada, né? Houston jogou 12 e Detroit jogou 14, né? Agora, né, os dois vão ter mais jogos em casa. O Pistons vai jogar fora de casa só uma vez nos primeiros 21 dias de janeiro, o que deve dar uma força muito grande para esse time de Detroit, que jogando em casa é muito forte. Então, é um time que tem um potencial muito interessante. Cade Cunningham vem jogando muito bem, né? O Jaden Ivey voltou bem de lesão,
né? Vem ganhando ritmo, Jalen Duren fazendo uma grande temporada e tudo, então é um time que tem um potencial de crescimento interessante. Marcus Sasser ontem fez um ótimo jogo, é uma peça muito importante nesse time, muito interessante, né? Ron Holland fez um jogo muito bom ontem também. Detroit tem alguns pontos importantes a serem corrigidos, né? O perímetro é o grande problema desse time, é um time que arremessa muito mal de fora, né? Detroit tem um aproveitamento de só 32,8% para 3, cara. É o pior aproveitamento da liga na linha de 3. Então é um time que tem problemas seríssimos com espaçamento, mas consegue compensar com uma ótima defesa, com um ótimo trabalho ali na média e curta distância. E é um time que eu gosto bastante. Tomara que Detroit enderece arremessadores na trade deadline, porque se conseguir, o time com certeza vai dar um puta salto de evolução. Fica em terceiro lugar, ficando na mesma posição que ficou na última edição. Ganhando algumas posições e ocupando a segunda colocação do Power Ranking, San Antonio Spurs, né? San Antonio Spurs fica em segundo lugar na edição de hoje, 23-9 de campanha. É um time que até esses últimos 2 jogos que perdeu, né, para Jazz e Cleveland, vinha de uma sequência absurda de vitórias, né? Venceu 3 vezes o OKC no intervalo de 12 dias. E não é que venceu, venceu. Não. Venceu jogando melhor. Venceu na Copa da NBA, venceu, né, em San Antonio e venceu no Paycon Center no Natal, atropelando nos últimos 2. Então San Antonio, cara, vive um momento muito bom. Atualmente o momento não é tão bom por conta das últimas 2 derrotas, mas é um timaço, é um time que tá muito melhor do que todo mundo esperava. Mesmo o torcedor mais otimista de San Antonio não esperava que o time estivesse jogando o que vem jogando. Não esperava. Esperava um San Antonio competitivo, beleza, mas nesse nível de se tornar o principal nêmesis do OKC, isso ninguém esperava, né? Então é um timaço, o Wembanyama, né, finalmente voltando a ser titular, tendo minutagem normal depois da lesão. É um timaço. Hoje, inclusive, eles pegam o New York Knicks na revanche da final da Copa da NBA. Curioso para ver esse jogo. Não sei se eu vou estar sóbrio na hora, né? Porque hoje é Réveillon e, obviamente, eu estarei levemente alcoolizado. Porque eu também sou filho de Deus, eu mereço um diazinho de loucura, né? Mas, no pior dos casos, eu vou deixar para ver esse jogo amanhã, né? No condensado, né? Sóbrio. Mas vai ser jogaço e San Antonio é um time excelente. Gosto muito desse time. Sim. Como torcedor do Thunder, eu tenho um leve, né? Um leve ódiozinho. Porque, né? Os caras viraram nosso pai, né? San Antonio virou o pai de OKC. Então, óbvio que como torcedor eu tenho, né? Mas, profissionalmente, eu gosto muito de assistir esse time de San Antonio. É um time defensivamente muito forte. Tem um bizarro chamado Wembanyama ali no garrafão, que dificulta muito a vida dos adversários. O redor dele vem funcionando super bem. Stephen Castle fazendo um grande ano. Darren Fox. Keldon Johnson despontando como um dos principais reservas da temporada. Enfim. É um time muito bom. Tem potencial de crescimento. Dylan Harper também. Um dos melhores novatos do ano. E é isso. É isso. Timaço. Vamos ver como que eles vão responder depois dessas 2 últimas derrotas. Mas é isso. Segundo lugar para o San Antonio. Mais do que merecido. E na primeira colocação, apesar, né, de ser filho de San Antonio, o OKC ainda é o melhor time da NBA. Né, independente das derrotas, né, e independente da queda defensiva do time nos últimos jogos, o que é um ponto que tem que ser, né, chamado a atenção. A defesa de OKC não vem bem nos últimos jogos, né, contra a Filadélfia, e especialmente contra a Atlanta, onde tomou quase 130 pontos de um Hawks sem Trae Young e sem Jalen Johnson. Então, é uma defesa que não tá tão bem nos últimos jogos, né? O pós-derrota para San Antonio parece que deixou algumas sequelas, mas independente disso, é um time que desde a derrota para San Antonio venceu todos os jogos. São 28 vitórias na temporada, apenas 5 derrotas. Ainda é, na temporada, a melhor defesa, né? Tem
uma perspectiva boa de crescimento a partir do momento que o Jalen Williams, né, retomar a boa forma. Ele ainda não retomou a boa forma dele desde que ele voltou de lesão. Ele ainda está muito abaixo do que foi no ano passado. Então existe a perspectiva dele retomar a fase do ano passado, que foi de All-NBA. Chet Holmgren nos últimos jogos vem jogando bem, vem melhorando. AJ Mitchell vem fazendo uma grande temporada. Problema de OKC, um dos problemas, né, é a questão de saúde, né? Um time que não consegue ficar saudável, né? A Isaiah Hartenstein toda hora machuca. AJ Mitchell também vem machucando bastante. Então o time vem tendo problemas de saúde, mas ainda assim sustenta a melhor campanha da temporada, sustenta a melhor defesa. Hoje, o favorito a MVP é o Shai, por conta dos 4 jogos, das 4 semanas que o Jokic vai ficar fora. Se o Jokic não tivesse sofrido essa lesão, pra mim, o Jokic seria favoritaço a MVP. Pra mim, o Jokic tava liderando a corrida pro MVP. Só que 4 semanas fora, pode ser que o Jokic fique inelegível pro MVP. Então, o Shai volta a assumir o posto de favorito, inclusive nas casas de apostas. O Shai tá com 90% de favoritismo ao MVP, depois da notícia da lesão do Jokic. Então, enfim, ainda é um grande time, excelente, absurdo. Tem que melhorar alguns pontinhos e tem que aprender a jogar contra San Antonio, por favor. O OKC pega San Antonio mais 2 vezes na temporada. Tem que ganhar! Porra! Caralho. Enfim. É isso, minha gente. O OKC segue sendo o melhor time da NBA. E aí, assim fica o Power Ranking dessa quarta-feira. O último Power Ranking do ano, hein? O último Power Ranking do ano. E aí, concorda, discorda com o meu Power Ranking? Acha que eu tô sendo injusto com algum time? Você acha que eu fui justo demais com outro? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. E é isso, gente. Obrigado a todos. Desejo a todos, né, cara, uma boa virada, um bom Réveillon. A gente se vê amanhã, né, com o Switch TV Show, onde aí sim eu vou falar sobre os jogos de hoje e tal. Hoje realmente eu vou tirar a noite off para curtir com a família e tal. Mas amanhã eu venho aqui para falar, né, sobre os jogos. Se eu tiver condições, talvez eu apareça à noite para falar de algum jogo que chamar atenção. Caso não, amanhã eu volto e aí sim a gente fala sobre todos os jogos e aí a gente começa 2026 com tudo. Quero agradecer a todos pela audiência, pela companhia nesse ano. Foi um ano muito maneiro, muito maneiro. Foi um dos melhores anos que eu tive profissionalmente, né? Foi um ano onde eu fiz contatos muito bacanas. Já compartilhei com vocês, né, a minha experiência, né, com o Bulgarelli, conhecendo o Bulga, que é um dos maiores ídolos que eu tenho na comunicação. Foi muito foda ter conhecido ele. Foi um ano que eu vi, né, Patrick Mahomes pessoalmente, então foi um momento muito especial no meu ano. Foi meu primeiro ano na NBA House, né? Tive um contato próximo com vocês lá, tirei um monte de foto, fiquei até meio assustado, né? Porque eu sou bicho do mato, né? Então não tô acostumado com esse contato humano. Mas foi muito foda. Ano que vem estarei presente novamente na NBA House. Fiz muitas amizades e tudo. Então foi um ano muito foda. Obrigado mesmo a todos. Falando especificamente do canal, né? O canal teve um crescimento muito bacana nesse ano. A gente teve, né, como novidade a cobertura da NFL nesse ano. Tá sendo muito bacana, tá sendo uma experiência muito foda. Então eu só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer a todos por tudo que rolou nesse ano e que 2026 seja ainda melhor, seja ainda mais bacana. Né? Tô com projetos interessantes para 2026, em breve vocês vão saber mais. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Desejo a todos, né, um Réveillon maravilhoso. Espero que vocês curtam com sua família, com seus amigos, enfim. Aproveitem e que 2026 seja um ano maravilhoso para mim, para você, para todos nós, tá bom? É isso, valeu. Palmas para 2025 e que venha 2026. Porra! Copa do Mundo, hein? É Copa do Mundo. O bagulho é Copa, porra. Enfim, tamo junto, galera. Obrigado. Beijo e tchau.